Hoje é dia de finados. E o que isso significa para quem é um cristão protestante? Nós comemoramos esse dia de finados? Esse dia tem alguma importância? Qual é a ligação desse dia com os mortos? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos falar sobre o dia de finados e o que isso significa. O dia dos finados também é conhecido como dia dos fiéis defuntos ou dia dos mortos. Essa é uma data comemorativa para a Igreja Católica. A Igreja Católica entende que deve se comemorar o dia dos finados e o que isso significa. Que esse dia as pessoas, os vivos, devem orar pelos mortos. Sim, orar pelas pessoas que já morreram, para que elas alcancem algo muito melhor e saiam daquele intermediário, saiam daquela posição e talvez tenham arrependimento e tenham o perdão dos seus pecados para poder viver no paraíso. Então, é uma maneira de conseguir algo a mais para quem já morreu através da oração de quem está aqui ainda vivo. É isso que significa o Dia dos Finados. E a gente vai ver por que a igreja cristã protestante não comemora o Dia dos Finados, nem os judeus comemoram o Dia dos Finados, porque só a igreja católica comemora esse dia e o que a gente pode aprender com esse dia para a nossa vida. Essa pergunta veio através da minha irmã. Um amigo da minha irmã perguntou para ela e ela veio me perguntar qual era o grande significado do Dia dos Finados. E aí, ela me pediu isso e eu fiz um áudio gigante para ela, eu fiz um podcast. Eu pensei, por que não fazer um vídeo e explicar isso melhor para as outras pessoas qual é o real significado desse dia? Essa é uma crença baseada no livro de 2 Macabeus para os católicos. Se você não tem uma Bíblia católica dessa aqui, não adianta que você não vai conseguir ler, tá bom? Porque na Bíblia protestante a gente não tem Macabeus. Macabeus é considerado um livro apócrifo. Ele não é um livro canônico. E o que seria canônico e apócrifo? Apócrifo é um livro que não é inspirado por Deus. Ele pode sim ser lido, ele pode sim ser consultado, mas não para as doutrinas e ser usado na liturgia dos cultos. Então, um livro apócrifo, ele só é um livro de história, baseado na história que aconteceu. Mas tudo que fala ali de revelação espiritual, que envolve Deus, a gente não pode considerar como um culto ou como algo espiritual. Por quê? Porque ele não é considerado um livro inspirado por Deus, ok? Então, a gente pode conhecer Macabeus, entender como é que foi o livro de Macabeus, aquele período, mas não serve para a nossa liturgia. Então, na Bíblia protestante, a gente não tem Macabeus. Os judeus também não consideram o livro de Macabeus, eles não são o livro canônico. E canônico significa inspirado por Deus, canônico, uma régua de medir. Então, por que disso? Aí eu preciso fazer um outro vídeo, uma coisa muito mais longa, para poder explicar melhor por que alguns livros são canônicos, são considerados inspirados e outros não. Então coloca aqui nos comentários se isso te interessar, porque eu posso fazer um vídeo explicando melhor sobre os livros canônicos e sobre os apócrifos, ok? Essa data comemorativa está baseada em 2 Macabeus 12, de 43 a 46. E é lá que eles vão pegar esses dados para poder comemorar e orar pelos mortos. Mas a igreja protestante não considera esse um texto inspirado por Deus. Isso não é válido. A gente vai ver na nossa Bíblia protestante alguns versículos que deixam claro que a gente está muito distante, muito diferente dessa prática. Então a gente vai começar com Hebreus 9, 27, que diz assim: e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto vai deixar claro que todas as oportunidades que o ser humano tem
estão aqui na terra enquanto ele está vivo. Não tem como, depois da morte, se criar algo ou tentar algo para essa pessoa. Todas as oportunidades são findadas aqui na terra. Depois da morte, a gente terá o nosso juízo, o dia do grande juízo, com o Senhor, que ele vai julgar o joio do trigo. Mas, nesse período da morte até lá, a gente vai ver em outros versículos que não tem como a gente ter essa interferência. O homem tem que se arrepender e tem que buscar Deus em vida, pois na morte, depois da morte, não tem mais nada entre a morte e o juízo final. Oração para pessoas que já morreram não tem base bíblicas e são inúteis, pois depois que morrem, somente o encontro com Deus no juízo final. Então, não tem mais esse espaço para um arrependimento, ou um perdão, ou algo do tipo. Em Eclesiastes 12:7 vai dizer assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Não existe um lugar intermediário entre a terra e Deus. Não existe purgatório. Não há textos bíblicos que comprovem isso, ok? Não há um lugar intermediário entre a terra e o Senhor. Não tem, depois da morte, onde a pessoa vai passar, um espaço de purificação, um espaço para ela poder se arrepender dos seus pecados e dos atos que cometeu aqui na terra. Não existe isso, tá bom? Esse texto que a gente acabou de ler vai deixar isso bem claro. O homem vai voltar ao pó, e do pó ele só vai se regenerar, só vai voltar no dia do juízo final para o grande julgamento. Não há novas oportunidades de salvação ou perdão depois da morte. Isso precisa acontecer em vida. Esse ensino vai refutar qualquer tradição que mostre que isso possa ser feito. Em Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação vem somente pelo Senhor Jesus Cristo. Isso só nos mostra que a oração pelos mortos não tem base bíblica e não tem nenhum fundamento. Por quê? Porque a gente só é salvo por crer em Jesus Cristo e no nome dele. Só temos salvação se pudermos nos arrependermos, pedirmos perdão, entender os nossos erros e colocar isso em Jesus Cristo, porque ele é o nosso único Salvador. E a gente só consegue fazer isso em vida. Não conseguimos fazer isso depois de morto, e muito menos em lugar de uma outra pessoa. Não tem como a gente se arrepender por alguém, a gente se arrepender por um outro. Eu me arrepender pelo meu avô que já faleceu, ou por um primo, por um tio, por um amigo. Não tem como eu fazer nada por essa pessoa depois que ela já morreu. Ela precisa fazer, é um ato pessoal que a pessoa tem que ter com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Somente a pessoa pode fazer isso. Não tem como você se colocar num lugar de arrependimento, de pedir perdão e aceitar Jesus por uma outra pessoa. Em 1 João 1:9 vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu já falei, o perdão só vem através do arrependimento e não tem como uma pessoa já morta fazer isso. A gente já leu isso nos outros versículos. Somente a pessoa se arrependendo terá a oportunidade de ser salva, porque, como esse texto diz, Deus, ele é bom, misericordioso, maravilhoso e ele te perdoa. Mas para isso, você precisa estar em vida para poder pedir esse perdão. Em Romanos 14:12 vai dizer assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isso só mostra e só reforça o que a gente está falando aqui desde o começo desse vídeo. Cada um dará conta do que fez. Somente eu posso pedir perdão e me arrepender dos meus erros, mais ninguém. Como vimos, essas práticas são totalmente contrárias
ao que a Bíblia diz, as práticas que são feitas pela Igreja Católica no dia de finados. A pessoa vai lá orar pelos mortos, pedir perdão pelos pecados, pedir para que a pessoa ainda tenha a oportunidade de se arrepender e ser salva e chegar em um lugar melhor. Acendem vela com esse simbolismo do fogo de purificação, de limpar de todos os pecados. Mas isso, infelizmente, não tem base bíblica, não tem base nos livros canônicos considerados inspirados por Deus como algo que deve ser feito. Não existe essa oportunidade. Então, tudo isso aqui mostra que a gente precisa, sim, se arrepender e viver de maneira correta para Deus. Ok? Então, hoje existe o Dia dos Finados, é um feriado. Você deve estar aí aproveitando esse feriado, mas se você não tem essa prática e você não acredita nisso, ou a partir de agora você começa a entender verdadeiramente que essa prática não é bíblica, como você deve, talvez, aproveitar esse feriado de finados, esse dia de finados? Como é que você, cristão, protestante, que acredita no que a Bíblia diz e não no que é dito por algumas doutrinas e costumes, você agora sabe que não é correto orar por mortos, ou mesmo que você ore, isso não vai fazer diferença, porque a pessoa tinha que ter feito isso. Então, como você pode aproveitar e exercer algo nesse dia de finados? Eu vou te dar um exemplo falando sobre o rei Salomão. Lá em Eclesiastes 7, de 2 a 4, ele vai dizer assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas a do tolo na casa da alegria. O que nós podemos aprender nesse dia tão triste para tantas pessoas que estão indo nos cemitérios, estão orando, estão acendendo vela para as pessoas, parentes, pessoas amadas que já faleceram. O que a gente pode aprender é, como nesse texto de Eclesiastes que Salomão vai falar, nesse dia tão triste, reflita sobre como você está seguindo e levando a sua vida. Você pode pegar exemplos dessas pessoas que já partiram, que já morreram, como exemplos que você precisa trazer e viver. Pessoas que serviram e seguiram a Deus corretamente, verdadeiramente, e alcançaram a vida eterna. A gente também pode prestar atenção em pessoas, em parentes, em entes que a gente tanto amou, amigos, mas que faleceram e não conheceram a Jesus. Como eles levaram a vida deles. Esse é um ótimo dia para você poder refletir melhor como você está levando a sua vida. Você está seguindo Jesus verdadeiramente, seguindo o seu chamado, o seu propósito, seguindo e cumprindo a vontade do Pai? Ou você está vivendo a sua vida de maneira totalmente desleixada e seguindo da maneira que você quer? Isso faz a gente pensar no texto de Salomão, quando diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. É que na casa de festa, numa casa que está acontecendo festa, a gente não vê os problemas, a gente não vê os erros. Mas numa casa de luto, faz a gente parar e pensar e refletir como nós estamos vivendo a nossa vida e para onde nós vamos a partir do momento que essa vida findar. Então, espero ter te ajudado a entender melhor o simbolismo do Dia dos Finados e aprender com esse Dia dos Finados como agir e pensar no nosso futuro eterno. Se você ficou até aqui, até o final desse vídeo, eu quero te agradecer muito. Vou pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo também. E não esquece de se inscrever. É tão fácil, não custa nada. Você ajuda muito a gente a alavancar mais esses vídeos. Se vocês não conhecem outros vídeos do canal, entre aí e dá uma olhada nos nossos panoramas, nas nossas resenhas de livros, de filmes. Tenho certeza que você vai achar muita coisa
e vai gostar. Então se inscreve aí e assim você vai receber todos os nossos vídeos. Até o próximo. Tchau!